Vamos já? Agora sim. Agora começou. Bom dia, pessoal. Então, é com muita alegria que a gente inicia mais um Café com Ozônio, né? Último dia de outubro, um mês que foi especial para nós, né? Um mês muito especial. E, e nada melhor que terminar o mês com Café com Ozônio e já pensando no mês que vem, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. E eu passo a palavra agora para o nosso graduado Safira Volmir Alves Bagé, né? Ele vai conduzir a primeira meia hora aí com vocês e daí depois a gente volta a conversar com todo mundo, né? Então vamos fazer um bom proveito, vamos anotar, vamos ficar ligado na fala, porque tem muita informação, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa, né, de fato, estar ligado e atento, aproveitar tudo que nós temos de bom no nosso negócio. Então é contigo, Bagé. Buenas, bom dia, Leonir, obrigado aí pelo espaço, bom dia a todos os amigos da live, sempre uma satisfação estar aí reunidos. Quando a gente faz presencial, como foi o caso da convenção, ainda melhor, mas no dia a dia a gente tem essa opção aqui do online, porque estamos aí espalhados pelos quatro cantos do Brasil e alguns já fora do Brasil, né? Que coisa bacana, a gente até viu na convenção lá para quem esteve presente, tinha gente já do Paraguai e do Uruguai lá na fronteira, também temos gente já trabalhando, então, né, somos um negócio nacional, mas em breve seremos internacional, né? Então, fica aí já nessa essa dica, essa reflexão, para que a gente olhe para o nosso negócio e enxergue nele a grandeza e o tamanho que de fato ele tem. E o bate-papo nosso hoje, né, a gente tem alguns assuntos para falar aí de promoção, de outras coisas, mas essa minha primeira parte, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu gosto muito de falar sempre, que é a questão nossa, da nossa mentalidade, a gente olhar para o nosso, eu sempre repito também, nosso modelo de negócios. Ou seja, né, o nosso modelo de negócio ele é algo muito poderoso. Naturalmente, que sem um grande produto, sem um bom produto, seria difícil fazer, né, algum grande trabalho. Mas a gente não tem dúvida que nós temos um grande produto num grande mercado. Porém, né, se nós tivéssemos esse grande produto nesse grande mercado, mas com um modelo de negócio ruim, talvez a gente trabalhasse muito e ainda assim não ganhasse tanto dinheiro. Mas para nossa sorte, né, a sorte de todos nós, né, nós temos realmente um modelo de negócio muito poderoso. E aí, eu sei que no dia a dia, infelizmente, muitas pessoas ainda não acordaram para essa realidade, ainda não entenderam. Leonir, se tu quiser deixar talvez tudo fechado no microfone, que vai entrando gente, né? Muita gente vai entrar aí. Abriu o teu agora. Certo, maravilha. Obrigado, Leonir. Vai estar, ainda é cedo, né? Muita gente vai estar entrando na conversa, então o pessoal vai entrando com o microfone aberto, né? Via de regra, e acaba atrapalhando. Então, amigos, retomando a ideia, é sobre isso, né, que queremos falar um pouquinho hoje. Todos nós aí temos, né, existe o que a gente sempre ouve falar desde sempre, é o QI, coeficiente intelectual. A pessoa é inteligente, não é inteligente, enfim, né, então nós falamos muito sobre isso, né, e via de regra é avaliado, inclusive o QI. Mas o nosso negócio, eu penso que tem uma coisa que é bem mais importante, que é o QE, coeficiente emocional. Isso provavelmente seja um dos fatores determinantes do sucesso ou do fracasso nosso dentro do negócio. Porque o nosso negócio, quando a gente fala que ele é simples, mas não é fácil, por que é simples? Porque é aprender um pouquinho sobre o ozônio e sair falando com as pessoas, né, de forma profissional, né, de forma adequada. O que que é o profissional? Marcar com a pessoa uma conversa, fazer toda a apresentação, se for presencial, vai na casa, vem na tua casa, vai no escritório, fala com o casal, enfim, então são coisas bem básicas que a gente logo aprende. Fazendo isso com constância, há uma certeza matemática de resultado. E por que que não é tão fácil, então, que a gente fala? Porque a gente ouve bastante nãos no caminho. Às vezes a gente coloca expectativa em algumas pessoas que a gente leva a maior fé, chega lá, a pessoa, não, esse teu negócio aí é bobagem, isso aí é uma pirâmide, isso aí, então, se a gente recebe, via de regra, um balde de água fria. E se o nosso emocional não estiver bem alinhado, bem adequado, a gente não tiver com a crença certa, por vezes a gente volta murchinho, né, desse não que nós levamos. Isso tem a ver com o nosso coeficiente emocional. Ou seja, como é que tá, né, a tua cabeça, a tua mentalidade, as tuas emoções, a tua energia, a tua vibração em relação a isso. Porque quem já entendeu que a Ozox é uma ferramenta maravilhosa
para transformar a nossa vida por completo. Ou seja, vai dar para contar uma história antes e depois da Alzox, na vida de cada um de nós, desde que a gente faça realmente, né, da Alzox essa ferramenta, desde que a gente use ela com o potencial que ela tem. Então, se você tem na tua mão uma ferramenta que vai transformar por completo a tua vida, você não vai se abalar com um não ou outro aí de algumas pessoas, né, que vão olhar para ti, vão olhar para o negócio já com um preconceito e vão te dizer, não, isso é bobagem, isso aí não existe, isso aí é conversa, então a gente ouve, né, algumas bobagens no caminho e essa nossa falta de certeza, nossa falta de crença, por vezes nos atrapalha. E a gente está sempre, né, analisando, avaliando o negócio. E aí, por que que algumas pessoas então chegam, deslancham, já têm sucesso, e outras ficam patinando no caminho? Ontem mesmo eu estava batendo um papo aqui numa reunião, junto com o Wilson, que é filho do Daniel do negócio, né, meu neto de negócio. Ele entrou agora faz um pouquinho mais de 2 meses. Estava na live outro dia do depoimento aí tudo. Tem uma história legal com o filho dele, né, de diabetes. Mas ele é um cara que iniciou no negócio sem ter, né, dinheiro, sem ter produto, sem ter nada. Ele saiu no outro dia, gostou, né? Conheceu num dia, gostou. No outro dia foi lá e vendeu para um cara sem ter máquina, sem ter conhecimento, sem nunca ter usado o ozônio, né, do nosso gerador. Vendeu com o quê? Vendeu com a crença que ele pegou na conversa com o Daniel de que o negócio era bacana, nos depoimentos que ele viu. Ele já conhecia um pouco de ozônio, sim, mas não do nosso. Mas foi lá e vendeu uma máquina para um cliente sem ter nada para demonstrar. E nesses 2 meses e pouco ele fez várias vendas, cadastrou várias pessoas, e ontem nós estávamos numa reunião lá com mais de 3 pessoas para entrar na equipe dele. Ou seja, é um cara que logo, logo vai estar graduando bronze aí, possivelmente, com a equipe crescendo. E iniciou agora, faz 2, 3 meses. E nós temos pessoas no negócio que estão há um ano ou mais e não conseguem, muitas vezes, deslanchar. Às vezes por falta de estratégia e muitas, muitas vezes por falta de crença. E o que eu vejo que é ainda pior, algumas pessoas que entraram no negócio, iniciaram um bom volume, iniciaram, né, um trabalho e depois começaram a patinar, a regredir. Em vez de progredir, começaram a regredir. Algumas delas porque já ganharam valor, né? Iniciou, ganhou um valor legal, vendeu algumas máquinas, cadastrou algumas pessoas e de repente a gente vê que a pessoa está morrendo no negócio. Porque muitas vezes a pessoa bateu num teto dela, né? Isso aí entra num outro assunto, a questão da nossa permissão, né? Dos nossos paradigmas aí. Mas tem pessoas que parece que batem num platô, num teto, e a pessoa não consegue mais continuar. E para dar um nome para isso, né? Eu falei com o Daniel sobre isso uns meses atrás. Eu falei, Daniel, até a gente até tinha pensado em mudar, acrescentar esse passo, né? Enquadrar ele nos nossos 10 passos de sucesso, que eu vejo que é um fator determinante para o nosso sucesso. E que fator seria esse? Que características? O que é esse negócio? Isso poderíamos chamar de sonho grande. Quem chega no negócio da Usox e não estipula, né, não coloca como objetivo, como meta, seria o nosso terceiro passo ali, um sonho grande, um sonho ardente, que é chamado por Napoleão Hill. Se você tem um sonho ardente, que esteja claro e definido na tua mente, você não vai fraquejar no caminho com esses percalços, com esses probleminhas que dá, né? O desejo ardente, Daniel, isso aí. Isso aí, né, tá no livro lá, Desejo Ardente. Então, se você tem um desejo ardente por realização, por conquista, esses probleminhas pequenos que aparecem no caminho, essas dificuldades, atrasou a entrega da fábrica, o correio parou, deu enchente no nosso estado, aconteceu não sei o quê, levei 5 não seguidos. Cara, isso é apenas, né, uma etapa de um todo de uma construção de negócio que a gente está fazendo. Como foi o caso lá no começo. Lá, fui lá no Daniel, nós iniciando no negócio, animado com a ideia. Voltei lá de Paraná, fui lá visitar o Daniel para iniciar o trabalho com ele, meu primeiro cadastrado. Fomos lá, 4, 5 pessoas, tudo não. Ah, vou ver, vou pensar, não posso agora, não tenho dinheiro. E aí, o que que a gente fez? Beleza, vamos alugar sala, né? Eu tava vendo sala para alugar, vamos ir para os próximos, eu vou voltar para Novo Hamburgo, vamos marcar já reunião lá, vamos achar uma sala no hotel, fazer reunião daqui a pouco, enfim. Ou seja, não mudou nada para nós aquele dia. Foi um dia e meio lá que nós ficamos lá, indo em alguns clientes do Daniel. Só que a gente já tava olhando pro todo, né? Pro negócio como um todo. A gente já tinha entendido que o negócio era bom. Então, se tu entende que o negócio é bom, que o produto é bom, que tá tudo pronto, o que que falta apenas? Falta que eu consiga encontrar a forma de transformar, né, esse negócio bom para mim também. Porque se eu chego no negócio, né, que tá aí rodando já faz alguns anos, que eu, o Bagé tá 2 anos, o Daniel quase 2 anos, o Leonir 2 anos e meio, o Maurício 7 anos. Então, por que no mesmo produto, na mesma empresa, no mesmo negócio, por que para mim não vai dar certo? Se não der certo para mim, com certeza é porque eu preciso
adquirir alguma habilidade, pegar alguma crença, fazer alguma atitude que eu não estou fazendo. Porque é o mesmo, né? É tudo igual. E, né, e nós somos pessoas comuns, eu, Leonir, Daniel, e a gente não tem nada acima da média, nada realmente de especial, a não ser talvez, né, esse sonho ardente, esse desejo ardente de realização, de conquista, porque todos nós, quando conhecemos a Alzox, já, né, definimos que a Alzox seria uma ferramenta para nós fazer um dinheiro acima da média. Eu lembro que o Leonir me disse desde a primeira vez. O cara vendeu para ele a ideia de entrar no negócio para ganhar no mínimo 20 mil por mês. E ele não comprou essa ideia e ele nunca ganhou menos que isso. E eu e o Daniel entramos no negócio falando, cara, vamos construir um negócio para nós ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês. Esse negócio é para isso, né? Não podemos aceitar menos que isso do negócio. Por quê? Produto fora da curva, mercado iniciando, crescente, tendência de mercado, e nós somos os pioneiros com isso. Então, devido ao modelo de negócio, né, inevitavelmente esses volumes vão acontecer. Basta que a gente faça o trabalho com o mínimo de competência e com constância. Então, agora, queria, né, essa ideia que eu não vou estar aqui para ensinar ninguém a fazer alguma coisa, não vou passar uma receita mágica para ninguém, né? Longe disso. É mais um bate-papo para que fique essa reflexão na cabeça de cada um. E eu queria que quem pudesse aí participasse no chat. Eu vou fazer algumas perguntas e quem puder vai respondendo no chat aí. Uma das perguntas é: quem de nós aqui que entrou na Usox, no momento que foi, em algum momento desse caminho, colocou como meta, objetivo na Usox ganhar pelo menos ali 20 mil por mês? Gostaria que colocasse no chat quem puder aí, né? Eu faço, como o José falou, né? Um positivo lá. O meu objetivo é ganhar pelo menos 20 mil por mês ou mais na Osvox. Eu vi que algumas pessoas estão respondendo aí que sim, né? Porque 20 mil reais pode ser, para algumas pessoas é muito dinheiro mesmo. E para algumas pessoas, né? É considerado, inclusive, pouco. Então, como dizia o Einstein, tudo é relativo, depende com o que tu está comparando. Tô vendo aqui, algumas pessoas estão respondendo. Marisa, Rogério, desde o começo. Marisa, Leonir, né? Certeza, né? 200 mais. Aí, Leonir. Luciane, sim, coloquei. Tá bueno. Vi que, então, muitas pessoas já fizeram isso, né? Colocaram esse objetivo de pelo menos 20 mil reais. A gente sabe que no nosso negócio é totalmente alcançável. Como o Leonir disse, para ele foi desde o primeiro mês. Alguns de nós demorou alguns meses para atingir esse valor. Eu tenho aqui, né? O Daniel, não lembro certo, no primeiro mês, acho que ele ganhou menos que isso. Nós iniciamos um trabalho um pouco diferente ali, né? Estruturando algumas coisas. Mas eu lembro do Marcos, que é meu outro filho, que nos primeiros 30 dias ganhou mais que 20 também. Aí temos o Maciel, que ganhou os 20 mil, acho, na primeira semana. Então, a gente tem muitas pessoas que fizeram isso bem acima, né? Não lembro certinho dos números do Rogério e do Everaldo, mas imagino que eles tenham feito algo parecido com isso também. Nos primeiros meses ganharam bem mais que 20 mil reais. Ou seja, é muito possível fazer isso. Então, por que que eu perguntei, né, como referência o 20 mil reais? A gente podia ser qualquer outro número, mas peguei como referência o 20 mil, que é um valor, né, com certeza já bem interessante. A pergunta agora é, de vocês que colocaram aqui, que, né, e dos que não colocaram, mas que tem a resposta aí, né, acabaram não colocando, e colocaram como objetivo isso, 20 mil reais ou mais na Osóx. Vocês já ganharam em algum momento da vida de vocês, né? Não uma vez só na vida, um mês que eu vendi o meu carro, peguei isso, não. Vocês já ganharam com um trabalho ou com um negócio de vocês, em algum período da vida, mais que 20 mil reais por mês? Por que que eu pergunto isso, né? Porque nós temos, né, nós temos na nossa vida referências, que são chamados por algumas pessoas, né, da área de paradigmas, ou seja, eu consigo enxergar o caminho até onde eu já percorri. Se você na tua vida nunca ganhou acima de 10 mil, 15 mil por mês, talvez para você 20 mil reais possa parecer algo realmente muito, né, muito alto, né, um valor quase inalcançável. Por quê? Porque a gente tem na nossa vida, né, isso é inconsciente, mas isso são travas, são alguns bloqueios que a gente tem muitas vezes na nossa cabeça. E se a gente nunca foi até lá, a gente vai ficar, né, de alguma forma jogando contra, achando que esse valor é muito alto. E se for o caso, teu isso, né, se você nunca ganhou na tua vida nenhum momento esse valor por mês, talvez faça sentido você colocar, então, vou colocar então como meta 10 mil reais, ou 15, ou 5, enfim. Você pode colocar um valor ali. Só que você tem que fazer o quê? Você tem que ir revisando esse valor e aumentando ele, subindo a tua régua. Porque senão você vai ficar o quê? Numa espécie de zona de conforto. Porque se você coloca apenas 5 mil reais,
ou R$ 2.000 por mês para fazer uma renda a mais, ou R$ 2.000 por mês hoje é menos do que uma máquina. Então, se você coloca, eu queria ganhar por mês uns 2, 3 mil a mais. Então, você está se limitando a vender apenas uma máquina no mês. E isso inconscientemente vai, né, trabalhar contra você. Então, a gente fala o quê, né? Existe um modelo mental que todos nós operamos. Cada um de nós tem um modelo mental que a gente está vivenciando. E se nesse modelo mental você está colocando travas de crescimento em você, em algum momento isso inevitavelmente vai te segurar aí. Então, como é que eu faço para mim ampliar, para mim expandir esse meu horizonte, para mim colocar metas mais assertivas e mais adequadas para o meu negócio? Faz total sentido, né, para o nosso negócio, mas isso vale para a nossa vida como um todo. Inclusive, né, existem modelos no dia a dia aí que já fazem isso meio que automático, que é o quê? Você deveria ter, se ainda não tem, um mentor de negócio para você. No nosso modelo de negócio, automaticamente, quando a gente se cadastra, a gente já tem um pai de negócio, um vô de negócio, que teoricamente já são os nossos mentores de negócio. A gente falava aqui, né, no Rio Grande do Sul, um tempo atrás, que era o quê, né? Era tu ter um canga de negócio. O que que é o canga? Canga é uma expressão do quartel lá que nós trouxemos, que é o quê? Tu ter um parceiro, uma dupla contigo, né? E esse canga, a gente chama, né, no modelo de marketing, é tu modelar quem está acima e tu duplicar o conhecimento para quem está abaixo. Para que que serve esse mentor, então, do negócio? É alguém que tu possa se espelhar, né, no resultado da pessoa, que tu possa trocar ideias para te ter feedbacks a respeito do teu trabalho. Exemplo, né? Eu e o Daniel, a gente conversa, estamos indo no negócio há quase 2 anos, e são raros os dias que a gente não conversa. Raros mesmo, né? É muito difícil passar um dia sem falar com o Daniel. O normal é a gente falar várias vezes ao longo do dia. O Marcos, que é meu outro filho de negócio, que também é graduado Ouro, também a gente fala muito. O Alex, o Wayne, a gente conversa bastante, né? Ou seja, a nossa tropa de elite, que é nossos graduados, a gente conversa bastante. Para que isso? Para alinhar mentalidade, trocar, né, informações, pegar feedback. Ah, fui num cara lá, fiz isso, isso deu errado. Fiz lá e fiz isso, deu certo. Olha só, cara, fiz essa ideia, coloquei em prática e funcionou. A gente está o tempo todo se alinhando. E para que também quando a gente pega, cara, olha só, o Daniel me chama, Bagé, cara, esse mês tá estranho, tá mais fraco. O que que tá acontecendo, será? Eu acho que é isso e isso. O que que tu acha? Eu falei, cara, não, isso é realmente verdade. Tal coisa, talvez. Então, o que que a gente faz? A gente está o tempo todo, né, se alinhando, né, a nossa expectativa, a nossa mentalidade, e nós estamos sempre buscando soluções para as questões. Da mesma forma com o Marcos. O Marcos Bagé, cara, fiz uma reunião lá com tantas pessoas, aconteceu isso e isso. Eu acho que eu acertei nisso, eu acho que eu errei em tal coisa. O que que tu acha, cara? O que que poderia ter sido feito melhor? Tu acha que tal coisa? Então, ou seja, a gente está o tempo todo buscando a referência e o feedback de alguém. Então, se você está no negócio hoje, você tá solto, sem essa parceria com alguém, busque essa referência dentro do negócio. E aí, isso, né? Falei uma referência para o nosso negócio da Usox. Mas o que que eu faço? Então, eu converso com o Danilo, eu converso eventualmente com o Maurício, eu converso muito, né, com o Daniel e com o Marcos, eu aprendo muito com eles também. Mas o que que eu faço também? Eu estudo várias pessoas fora do nosso negócio. Para quê? Justamente para entender um pouco mais, e por isso que eu falo tanto do nosso modelo de negócio. Hoje a gente tem aí grandes mentores de negócio, né, no nosso Brasil. Tem fora do Brasil também, mas pegando aqui a nível Brasil, o Flávio Augusto, cara bilionário com muitos negócios, né, multiempreendedor. Aí tu pega o Pablo Marçal, um dos grandes mentores de mentalidade que a gente tem hoje. Elton Euler, o Rufino lá, que é aquele, né, o negão lá, que é também cheio da grana, né, que é um cara que era super simples, já vendia latinha, catava latinha, enfim, hoje o cara é multimilionário. Ou seja, então a gente tem muitos, e esses caras todos têm canais, têm podcast, e eles ensinam abertamente, né, sobre mentalidade, sobre modelo de negócio. Caio Carneiro, Joel J, enfim, então a gente tem muito cara. Então, muitas das ideias que eu trago para vocês não são ideias que eu sonhei durante a noite e apareceu na minha cabeça. Não, são coisas que eu aprendo estudando diariamente, né? Outras cabeças, outras pessoas de sucesso, livros que eu li, livros que eu leio, enfim. Então, a gente precisa se alimentar de informação e de conhecimento para poder melhorar como profissional, melhorar como pessoa. E por que isso, né? Quando eu falei ali de gente sair talvez uma realidade de ganhar assim, 4, 5 mil para ganhar 15, 20, seremos nós que vamos ganhar, mas não seremos nós com a nossa mentalidade atual. Se a tua mentalidade até hoje te permitiu ganhar 4, 5 mil por mês ao longo dos últimos anos, como é que você imagina saltar de 5 para 20 mil? Ou de 20 para 30, para 40, para 50 mil reais? E tá aqui o Daniel que é a prova disso. Eu falei muito com ele sobre isso, né? Desde o ano passado a gente falava sobre isso, né? Nós dois conversávamos. Falou, cara, nós sonhamos em ganhar 30 mil, 50 mil.
100 mil reais por mês. Eu falei para ele, mas não seremos nós que vamos ganhar isso lá no começo do nosso trabalho. Não seremos nós que vamos ganhar isso. Não nós, com a nossa cabeça de hoje, com a nossa mentalidade de hoje, com as nossas atitudes de hoje. Ou seja, porque se nós já tivéssemos tudo pronto, essa mentalidade, essa capacidade, nós já estaríamos ganhando. Então, se nós lá no ano passado, no começo do ano, estávamos ganhando lá 5 mil, 10 mil, 15 mil, o Daniel com a empresa dele, como é que tu imagina, por que que não está ganhando 50, 100 mil já no teu negócio? Porque te falta conhecimento, né? Te falta, né, algumas habilidades, né, os skills que o pessoal chama aí, para quê? Porque senão nós já estaríamos ganhando. Então, se você hoje ainda não ganha esses valores, é porque te falta adquirir algumas capacidades. Então, o que que você faz? Você precisa buscar essas capacidades com você. E por nossa sorte, né, grande parte dessas capacidades, elas são apenas chavezinhas que nós precisamos virar na nossa cabeça, né? Então, a gente precisa o quê? Fortalecer, né, o nosso coeficiente emocional. Ou seja, como é que eu lido com as situações? Como é que eu lido com o não? Como é que eu lido quando alguém me confronta, quando alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, quando alguém me critica? Como é que isso bate para mim? Como é que eu sinto isso? Como é que eu lido com esses confrontos? E, pessoal, assim, salvo alguns colegas que são muito acima da média nas vendas, para te construir 20 mil, 30 mil por mês ou mais, você vai ter que construir isso através de equipe. E a questão, assim, como é que você constrói uma equipe? Como é que uma equipe se forma e se fortalece? Através de um líder, através de uma liderança. A pergunta é, hoje, você hoje que sonha em ganhar 20, 30 mil reais por mês, você tem condição de liderar uma equipe com 50 pessoas, com 80 pessoas? Você tem condição de treinar as pessoas, de abrir uma live, bater um papo, passar conteúdo de valor para as pessoas? Você tem condição de que seja... Tem gente que tem até medo de abrir uma live para dar um depoimento. Ah, eu não estou preparado, eu não me sinto seguro, eu tenho medo, tenho vergonha. Cara, vai com medo, vai com vergonha, cara. Que eu falava, o que que eu fazia com o Daniel no começo? O Daniel, não me chama para dar depoimento que eu já fico apavorado. Eu ia lá e falava, não, tudo certo, Daniel. Chegava na hora, eu chamava ele. Para quê? Para forjar o Daniel. O Daniel sonhava em ganhar valores maiores. Eu sabia que ele tinha capacidade para isso. Mas faltava o quê? Falei, cara, precisa trabalhar algumas habilidades. Porque sem aparecer, sem colocar a carinha, sem fazer o que ele faz hoje, ele não ganha esses valores que ele está ganhando. Ele não ganha 50 mil por mês como ele ganhou agora, 50 e poucos mil ali em setembro, escondidinho na casa dele, falando com algumas pessoas apenas. Ou seja, então, nós temos que colocar um sonho, né? O desejo ardente de conquista, mas nós temos que fazer o quê? Trabalhar, né, a nossa personalidade, nossa capacidade para que ela seja condizente com a nossa realidade. E aí agora vem, né? Então, para finalizar aqui a minha parte, um aprendizado, né, que eu tive agora até foi recente, que eu peguei esse conceito, gostei muito, acho que faz total sentido. Ele é atribuído a ciclos bíblicos, inclusive, ou camadas, né? São 7 camadas, 7 ciclos. E a gente consegue fazer uma reflexão, talvez, na nossa caminhada, e entender em qual dos ciclos nós nos encontramos. O primeiro ciclo, né, que todos nós iniciamos, né, devemos iniciar pelo menos, é o ciclo número 1, é o aprendizado. Aprender é o primeiro passo. Então, se você está nessa caminhada buscando por alguma coisa, você já aprendeu, será? É o suficiente, o básico? A gente nunca para de aprender, nós estamos sempre buscando por mais aprendizados, mas temos que ter um aprendizado, né, um básico pelo menos. Então, aprender seria, né, é o primeiro passo desse degrau. O primeiro ciclo, estamos no aprender. Uma vez que você aprende, o segundo passo é o quê? É o servir, ou seja, é o entregar, é o espalhar, é o compartilhar, é o transbordar esse conhecimento. Então, o passo 2, né, o ciclo 2 é o servir. Então, passo 1, né, primeiro ciclo, aprendo. No segundo passo, eu vou estar servindo, vou estar transbordando esse conhecimento. No passo 3, né, o que que é o nosso terceiro ciclo? É eu fazer o quê? Formar alianças. E aí já se encaixa o que eu falei antes, né? De ter um mentor, de ter um canga, ter um parceiro de negócio. Inclusive, isso também é bíblico, né? Que fala que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, enfim. O poder da concordância, né? Então, tudo que for acordado na terra será feito por nosso Pai que está no céu e tudo mais. Então, para quem gosta da parte religiosa ou espiritual, tem um fundamento também. E as pessoas de negócio, né? Trabalham mais a parte de física quântica, outras coisas, falam de energia realmente, né? A minha energia com a tua cria uma sinergia e com isso a gente faz, né? Seria basicamente impossível a gente não fazer alguma coisa desde que duas pessoas ou mais concordem com total crença de que isso é possível ser feito. Então não existem barreiras, o que nos impede realmente a nossa mentalidade, nossa capacidade de adquirir essa crença, né, nos negócios. É o que nos trava muitas vezes. Então, recapitulando, primeiro, aprender. Segundo, servir.
Depois formar alianças, que é o que eu fiz com o Daniel desde o começo, que é o que eu fiz com o Marcos desde o começo, a gente se aliou realmente num propósito. E depois, quarto passo, oportunidade. Então, nessa caminhada a gente vai ter, né, a oportunidade de fazer algo. Eu e o Daniel, a gente estava em conversa, né, se não fosse a Osóx, a gente teria feito provavelmente um outro negócio no consórcio, algo assim, ou seja, a gente estava, né, igual, nós aprendemos algumas coisas, nós já estávamos lá, né, passando isso aí de informação, trocando ideias, e a gente estava se aliando, então a gente iria para o quarto passo igual, que era a oportunidade. Para nossa sorte, né, apareceu essa bênção, que é a Osóx na nossa vida. Então, quarto passo, quarto ciclo, oportunidade. Nós aqui temos, né, por sorte, já a oportunidade pronta, que é a Osóx. Uma vez que a gente está, então, vivendo o ciclo da oportunidade, qual que é o quinto, né, o quinto ciclo? Perseverança. Por quê? Porque, né, nessa oportunidade, ela não vem apenas coisas boas, tudo prontinho, tudo, agora eu tô, já achei a oportunidade, é só eu passar o dia dormindo em casa que tô com a vida resolvida. Não é, né? Nós precisamos perseverar, ou seja, existe processos, desafios, existe, né, todo o trabalho a ser feito. Então, existe, né, todo esse caminho que nós precisamos ter o quê? Perseverança. Perseverança para quê? Para lidar com os nãos do dia a dia, para lidar com os problemas que surgem, com as dificuldades, com a nossa falta de capacidade, com a nossa falta, às vezes, né, de mentalidade adequada. Então, precisamos perseverar no caminho. Então, recapitulando, né? Aprendo, sirvo, faço alianças, oportunidade e o quinto, perseverar. Depois da perseverança, né? Se a gente não esmorecer no caminho, vem o sexto ciclo. O sexto ciclo é o quê? Exponencialidade. É como a gente falar, tu ara a terra, tu semeia, tu, né, faz todo o trabalho, depois tu arranca as ervas daninhas, e quando tu vê, aquelas sementinhas que tu largou na terra, elas viram o quê? Grandes plantas. Então, o que se torna exponencial, aquelas poucas sementes viram, né, grandes árvores e virão grandes frutos a partir daquelas sementes. E aí sim, após a exponencialidade, vem o sétimo ciclo. O sétimo ciclo, que é o que todos nós ansiamos, aqui todos nós, que eu digo nós, que a gente busca pelo negócio intencionalmente desde o começo, por isso eu falo, quando eu falo nós, falo eu, o Daniel, o Marcos, nós que trocamos a ideia sobre isso, mas tenho certeza que isso vale para o Leonir, para o Geraldo, para o Rogério, para tantos outros colegas que também estão nessa caminhada, que é o quê? O sétimo passo é o descanso. E quando a gente fala aqui em descanso, não significa, então descanso, vão parar com os óculos aí, vou ficar em casa dormindo. Não, pessoal. O descanso significa o quê? A despreocupação com renda, a despreocupação, né, com pagar a conta, porque se você construir isso depois que o nosso negócio vira exponencial, ele vai nos dar uma recorrência de renda tão maravilhosa que, de certa forma, algumas pessoas já vivem até isso na Osóx, né? Ou seja, tem renda que paga as contas nossas já faz bastante tempo, né? Desde o começo do ano, por exemplo, desse ano, desde o final do ano passado, na verdade, a renda que eu ganho paga minhas contas com sobra. E ela é recorrente todo mês. Então, eu não preciso mais hoje acordar preocupado, será que meus boletos esse mês são pagos? Será que... Não. É claro que eu estou criando outras encrencas para mim, eu brinco, né? Encrencas boas, ou seja, fazendo investimentos, comprando algumas coisas. Então, para quê? Para que eu tenha essa necessidade, né, de correr atrás de mais coisas. Mas lá no início da Usox, para mim, R$ 5.000 pagava minhas contas. As minhas contas básicas aumentaram um pouco. Então, se eu tivesse ganhando lá 7, 8 mil, 10 mil por mês, as minhas contas estariam pagas. Hoje eu preciso de mais, porque eu criei, né, um volume de custo para mim, né, maior mensal, para que eu possa, né, quando comprei o carro, fiz dívida, agora paguei já o carro, mas eu fiz outras dívidas para que de investimento, porque eu quero ter essa pressão, né, de não realmente não me acomodar no negócio. Mas então entende isso, quando a gente chegar no sétimo passo, nenhum de nós aqui está no sétimo passo ainda, que é o do descanso, porque todos nós ainda estamos construindo, o nosso negócio é muito novo, mas tem alguns de nós que já está, né? Estamos já migrando do quinto passo, né? Do quinto ciclo para o sexto, ou seja, nós temos uma perseverança já entrando na parte exponencialidade, ou seja, o nosso negócio tem espalhado com alguma velocidade, está ficando exponencial, mas ele ainda vai ficar muito mais exponencial. A gente vai abrir agora o Paraguai, vai abrir outras regiões, então entenda isso, né? Então, dentro desse caminho, você está em qual dos ciclos? E às vezes você olha para o Leonir, olha para o Daniel, olha para a gente, cara, mas vocês já estão uma situação mais tranquila, você já tem rede, já tem renda. Sim, mas em que ciclo nós estamos agora e em que ciclo você está? É como um livro, né? O livro é feito de vários capítulos. Algumas pessoas estão no capítulo 10, umas no 15, outras no 20, e algumas estão no primeiro ou no segundo capítulo.
Mas como é que foi para nós, né? Todos nós tivemos os primeiros capítulos também. O que que nós fazíamos nos primeiros capítulos? Então você pode copiar isso, você pode modelar o que nós fazíamos lá atrás para você fazer igual hoje, né? Que hoje a nossa demanda é diferente, nossa agenda é diferente, porque a gente precisa dividir nosso tempo entre nós, né? Nossa lista de nomes, nossas prospecções e ajudar as pessoas da equipe a buscar conhecimento, a buscar estudo, buscar outras coisas para quê? Para que a gente possa fomentar, né, e auxiliar o trabalho da equipe como um todo. Então era isso, né? Era esse bate-papo que eu queria fazer com vocês para que cada um de nós consiga olhar para o negócio, entender a grandiosidade da oportunidade que nós temos e consiga se situar dentro dessa proposta. Ah, onde é que eu estou? Em que caminho eu estou agora? Que passo eu estou? Estou aprendendo ainda? Eu já estou transbordando, né? No segundo passo ali do servir. Eu já estou fazendo aliança com alguém? Não, estou sozinho, não tenho equipe nenhuma ainda. Meu patrocinador nem falo com ele, ou seja, eu estou sem aliança nenhuma. Não, já me aliei com alguém, nós dois já identificamos a oportunidade. Agora vamos o quê? Vamos perseverar, agora vamos para o quinto ciclo, então. Vamos perseverar, vamos correr atrás. E depois vai vir, né? Não tem como pular ciclos realmente, né? Existe uma caminhada, existe uma receita realmente, né? Uma sequência. Como a gente fala muito bem, né? Dos nossos 10 passos, eles são uma ótima receita para nós poder entender o nosso negócio, colocar em prática no dia a dia, identificar onde é que estão nossos erros, né? Identificar onde é que a gente pode melhorar. Mas de forma resumida, toda essa conversa é para falar o quê? Nós precisamos nos capacitar cada vez mais. Nós precisamos ser profissionais melhores. E se você deseja ser um grande profissional no nosso negócio é venda e rede, né? A pergunta é, nos últimos 30 dias, 60, 90 dias, você leu algum livro da área, você fez algum curso na área, você estudou alguma coisa na área, você busca por algum conhecimento, modelo de negócio, marketing, vendas, enfim, você tem se preparado para isso ou você simplesmente olha algumas lives com nós aqui e depois vai para a rua e ganha um ou dois não e desanima? Porque, pegando como exemplo prático nosso, né? O Daniel, ali, meses atrás, fez lá um curso, né, do Consciência, lá. Trouxe depois da net. E para ele mesmo fala, mudou muito a forma de enxergar a vida a partir de então. O Daniel veio do curso uma pessoa melhor, como profissional, como pessoa e tudo mais. Aí ele levou alguns colegas para lá, né? O Leonir foi, o Fábio Louco, né? O Fábio Lutz, que brinca. Também é um cara que foi lá, fez o curso e voltou do curso e o negócio dele deslanchou. Então, será que, né, naqueles 2 dias de curso lá dele, ele aprendeu tanta coisa, tanta técnica que fez ele transformar na Osóx depois disso? Ou será que ele já tinha toda a capacidade antes? Ele só foi lá no final de semana e virou alguma chavezinha na cabeça dele e fizeram um boom no negócio dele depois disso. Então, para algumas pessoas, né, poderia ser esse curso, que é uma imersão. Para algumas pessoas pode ser uma conversa aqui que uma chavezinha vire para você. Pode ser um vídeo que você vai estudar, um livro que você vai ler. Então, eu não sei nem que você vai buscar essa inspiração, essa ferramenta, essa chavezinha tem que ser virada. Tem alguns bloqueios que nós temos que tirar da nossa cabeça. Então, você tem que buscar isso, talvez ter um mentor, um conselheiro, alguém que você realmente faça uma aliança e te ajude no dia a dia, pode ser um caminho. Então, o fato é assim, o nosso negócio é feito de pessoas, por pessoas e para pessoas. Se você, né, não gosta de pessoas, não gosta, em primeiro lugar, você está no lugar errado, então. Em segundo, não, eu gosto, tudo bem, eu concordo, isso não é problema para mim, mas eu ainda não estou fazendo isso. E a gente fala que saber é uma coisa e fazer é outra coisa. Se você não faz na prática, é como se você não soubesse. Então, não adianta eu estar cheio de conhecimento teórico, não, entendi, mas já concordei contigo, acho que tudo está certo realmente, faz sentido. Ok, mas a partir de agora você vai colocar em prática isso ou não? O Pablo Marçal, que muita gente que conhece e olha o material dele, eu sei que ele fala muito sobre fazer perguntas. Ele fala assim, faz a pergunta top. Não, mas qual que é a pergunta top? Ele falou, cara, a pergunta top é a pergunta que está no topo, ou seja, a primeira pergunta que vem é a pergunta top. E qual que seria, por exemplo, por que que eu estou nessa situação que eu estou atualmente? Você sabe, né? Você sabe responder para você mesmo essa pergunta? Por que que você está nessa situação que você está atualmente? Se a resposta for, né, estou aqui porque eu fiz isso, isso, mas aí a segunda pergunta, essa situação que você está atualmente para você é confortável, é o suficiente, está tranquilo ou não? Se a resposta for não, para mim a situação que eu estou agora está maravilhosa, então ótimo, é só manter, tá tudo certo. Se não, eu estou insatisfeito, essa situação que eu estou agora para mim não é o suficiente, né? Não é a que eu gostaria. A pergunta é então, até quando você vai ficar nessa situação que você está? E aí, outra pergunta que caberia também é o que eu faço para mudar a minha situação? Como eu faço para mudar
a minha situação. Pegando aqui uma data, a gente está como já na iminência, né? 2 meses, menos de 2 meses, né? 50 e poucos dias é Natal. Depois é Réveillon e tudo mais, né? São datas importantes que a gente realmente se reúne com a família, com os amigos, pensa em viajar daqui e dali. Então, como é que você olha, né, pro teu Natal, pro teu final de ano? Você olha com animação, nossa, vai ser o melhor final de ano da minha vida dos últimos tempos. Ou não, bah, não sei, tô num perrengue financeiro, tô com dificuldades. Como é que você olha para essa data aí que tá logo ali na frente? Nós temos agora, né, vamos iniciar, final de semana inicia o mês de novembro. O que a gente constrói em novembro, a gente recebe, né? A gente colhe lá em dezembro, pensando em rede, né? Faz um mês, ganha no outro. As vendas não, as vendas a gente faz no dia a dia. Só que a gente sabe que a tendência, e isso é uma dinâmica do mercado tradicional, mas muitas vezes a gente coloca isso na nossa cabeça também. A partir do dia 15 de dezembro, as coisas começam a desacelerar. O pessoal começa, firma fazendo festa, final de ano, confraternização, enfim, pessoas viajando, as crianças saem de férias do colégio, já desmobiliza, né, o trabalho e começa a focar em outras coisas, em festa e passeio e férias. Então, teoricamente, o melhor momento para nós fazer o trabalho nosso é nos próximos 45 dias, mês de novembro e um pouco de dezembro. Mas o melhor mês de todos, realmente, é novembro. E para vocês entenderem que isso é tão verdade, que existe, né, um movimento no tradicional todo, em todo o mercado, né? Todo o comércio, que é o quê? Black Novembro, não tem, né? O Black Friday de novembro. Por que será que o mercado tradicional, que envolve milhões de marketing, de estudo, um monte de coisa, eles escolheram novembro para fazer o mês das promoções, para ser o melhor mês de venda do ano? Porque novembro é um mês poderoso para isso, porque ele antecede o mês de dezembro. Dezembro a tendência é que as pessoas fiquem mais focadas em férias, em outras coisas, do que em trabalho, do que em negócio, do que comprar um produto para a saúde, por exemplo. Então, o nosso melhor mês também, né, pode ser novembro, porque ele faz total sentido pela mentalidade, né, da população como um todo. E no nosso caso, na Usox, né, para nos ajudar nessa questão, no mês de novembro a gente vai entrar um mês aí com um monte de promoção, com facilidades, né, de ter o link aceso, aquele link que todo mundo pode cadastrar alguém mesmo, né, não estando ativo ainda. A gente tem promoção de carro, tem promoção para nós atingirmos lá as metas de ativação do mês. Então, ou seja, é uma chance de ouro. Nós temos pontuação acima da média, né? O Marco Músico colocou lá para nossa promoção. As máquinas valem mais pontos, os óleos valem mais pontos, enfim, para quê? Para ajudar quem quer graduar também. Então, ou seja, é um mês, é o melhor mês do ano disparado, em termos de benefícios para nós poder construir, tanto quem quer construir rede, quanto quem quer construir renda. Então, ou seja, né? Acho que amanhã aí é o dia primeiro, ou depois de amanhã, eu até me perdi hoje, se é dia 30 ou 31. Hoje é, deixa eu ver aqui, 31, né? Então amanhã inicia Inicia. o que pode ser nosso melhor mês do ano, né? E esse melhor mês do ano pode fazer o quê? Pode salvar, no bom sentido, o teu Natal, o teu Ano Novo. E especialmente já pode te permitir iniciar um 2026 já com uma equipe, já com uma condição financeira melhor, e você construir então um grande negócio. Se você até agora não construiu ainda, 2026 é um ano maravilhoso para isso. Mas ele não precisa esperar virar o ano para começar. Você precisa começar a plantar agora. Se você quer colher o ano que vem, você já deveria estar plantando. Se você ainda não está plantando, comece agora, aproveite, né, esses períodos que tem. E o mês de novembro vai ser o mês mais especial para isso, porque estaremos todos nós aqui numa sinergia de intenção para buscarmos, né, resultados acima da média, para que a gente bata a ativação, para que a gente tenha 2 HB20 sorteados na rede, etc, etc, etc. Então, trabalhe a sua mentalidade, observe, faça uma autorreflexão. Qual é o modelo mental que eu estou operando? Eu olho para as coisas e vejo dificuldades, eu olho para as coisas e vejo tudo negativo. Eu fico olhando bobagem aí, pensando que está tudo ruim, que estão matando gente no Rio de Janeiro, que o governo está em crise, que o governo rouba, que o governo é bom, que o governo é ruim, que o Trump falou não sei o quê. Ou você está focado no teu processo do dia a dia? O governo troca, dá problema, dá encrenca, dá tragédia, mas no final das contas, quem paga nossas contas somos nós, e o nosso resultado depende 99,999% de nós. Os fatores externos influenciam, é claro, mas eles influenciam se a gente deixar essa influência chegar até nós. Porque mesmo nas crises, mesmo nas dificuldades, a gente tem as oportunidades. Prova disso que o ano passado, que nós tivemos um período de enchente lá em maio, terrível para nós, ficamos um mês e pouco sem poder trabalhar, basicamente, aqui na região. O que que foi feito, né? O Daniel, pegando aqui como exemplo, até o Daniel aproveitou esse período por necessidade e começou a cutucar a gente em outros estados. Foi onde ele iniciou esse trabalho de buscar a gente pela internet. Ou seja, daí hoje, um ano depois, um ano e pouco depois, tem muita gente da rede Daniel de outros estados. Se não tivesse tido a tragédia, a dificuldade das enchentes, talvez ele não tivesse iniciado esse movimento.
talvez fôssemos muito menores, fôssemos muito mais regionais do que somos hoje. Então, né, diante de uma dificuldade, em vez de tentar chorar, o que ele fez? Ah, vou buscar uma alternativa, vou buscar uma solução. Por quê? Porque o meu sonho, meu desejo ardente de conquista, de realização é grande. E o nosso desejo ardente, se ele for realmente de forma correta colocado na nossa vida como uma missão, como uma meta, não são as dificuldades que nos param, né? As dificuldades são apenas pequenos obstáculos temporários. E como diz também Napoleão Hill, existem derrotas temporárias que são sementes para grandes realizações. Então não importa onde você está agora, você pode iniciar agora e construir a partir de agora um grande resultado. Prova disso é que eu estava falido, o Leonir estava falido, o Daniel não estava, né, também financeiramente numa situação boa quando conhecemos a Usox. E hoje, né, 2 anos depois, quase isso, alguns 2 anos e pouco, é o caso do Leonir, já vive, né, mais de um ano e pouco aí com uma situação financeira muito boa, morando onde ele quer, com o carro que ele quer andar, enfim. Então, isso são provas, né, que a Usox realmente é uma ferramenta que transforma por completo as nossas vidas. Obrigado, amigos. Espero que alguma sementinha tenha ficado aí, que alguma chavezinha possa ser virada a partir dessa conversa e que a gente abrace realmente como deve essa ferramenta e que a gente faça de novembro, nossa Black Novembro aí que o pessoal faz no tradicional, a gente faça realmente um volume muito grande aqui na Ozox e a gente possa no final do mês, né, iniciar dezembro aí, pessoal, realmente garantir meu final de ano, novembro foi muito bom. Eu já vou entrar em dezembro no meu 7º ciclo, ou seja, o ciclo do descanso, da despreocupação financeira para dezembro. Então dá para a gente fazer isso em novembro realmente aí e construir, né, um início de trabalho maravilhoso para quem está iniciando e uma retomada ou uma consistência de trabalho para nós que já estamos na caminhada aí, certo? Muito, muito obrigado pela atenção de todos aí, sempre realmente muito bom, fico muito contente, muito feliz quando eu posso participar aqui nas lives e passar um pouquinho de ideia que para mim eu vejo que esse ciclo do servir, do transbordar faz parte da caminhada e eu busco, né, por chegar lá no 7º ciclo do descanso, que é da despreocupação. Então, para isso, precisamos fazer algumas etapas no caminho e a gente ajudar pessoas, a gente que está num negócio que ele envolve realmente pessoas. Eu sou apaixonado pelo nosso negócio porque ele muda a vida das pessoas, mas especialmente porque a gente conhece muita gente, a gente faz muita amizade e eu gosto muito de estar reunido com pessoas. Então, no presencial é sempre maravilhoso, mas quando a gente não pode presencialmente, a gente se reúne aqui no online. Então, fica meu abraço a todos, que Deus siga nos abençoando, que todos tenhamos uma ótima sexta-feira e que venham a ser feitos muitos e muitos grandes negócios aí no mês de novembro. Valeu, pessoal. Obrigado, Leonir. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Beleza, Bagé. Responsabilidade, né, Daniel? Isso aí. Show de bola. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado aí pela essa meia hora. Então, para você ver, o Bagé me chamou, era meia-noite, eu acho, ontem, sei lá que hora que era. E aí, Lenir, como é que tá o café da manhã de amanhã? Tu vê o que é um líder comprometido? Ele conquistou essa filha dele. Conquistado. O PIN que ele tem é mérito dele, do trabalho dele, da preocupação com o grupo, da preocupação com o que está acontecendo na equipe. Leonir, o que vão fazer? Alguma ideia? Eu disse, eu ia falar sobre números, sobre né, as campanhas, temos tanto assunto para falar, né? Se você tem alguma ideia, eu disse, não, é isso mesmo, né? Mentalidade é isso, né? Estava falando consciência. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês, tem que 70% do que eu ponhei lá, Daniel, das metas curtas, eu não mexi nelas ainda. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Mudar, gente, é doído ou é fácil mudar? Eu vejo gente avançando aqui, mudando maravilhosamente, vejo gente em 2 anos e meio que não troca uma palavra. Porque e acha, não quer mudar, a pessoa não quer mudar, certo? E não é fácil mudar, às vezes a gente quer mudar. É uma briga interna, é uma briga com você, não é uma briga com os outros. A briga minha, os meus problemas, a briga é comigo, né? E sobre o que o Bagé falou, eu anotei várias coisas aqui, mas falando de material de graça, Pablo Marçal, gente, quanto material, né? Quanto material tem na internet disponível gratuitamente para nós virar essa chave que o Bagé fala, que é isso mesmo. Gente, por que não tem ninguém ganhando 100 mil na Osório? Porque não tem ninguém que tem 3 linhas andando. E eu falo isso porque 95% da Osório está aqui e eu olho o ID de cada um. Eu sei do negócio de cada um, da liderança de todo mundo. A pessoa que tem mais pontuação espalhada hoje
se tocar de virar a chave em alguns pontos só, que ele tem capacidade para isso, vai continuar sendo uma explosão, é o Maciel. O Maciel é o único que tem pontuação distribuída, gente. Se não é duas linhas, eu tenho duas linhas boas, duas meias na UTI, que tem pontuação todo mês, mas é na UTI, certo? Daniel tem duas linhas boas, Bagé tem duas linhas boas, Everaldo tem duas linhas boas, Marli tem uma linha e meia boa. Todo mundo. Quem não tem uma, tem duas. Tem muita gente que tem uma linha. A Thaili tem o Bagé, uma linha. O Rudimar Adamadati tem o Piccoli, uma linha. Zanotti tem uma linha, que é o seu Hélio, formando outras agora. Tem muita pontuação distribuindo bem agora o Zanotti de um tempo para cá, vem focando muito na lateralidade dele. Então, mas por que eu estou falando isso aqui? Gente, porque só uma pessoa muda a tua vida nesse negócio. Se encontrar uma pessoa que faz esse negócio, muda a tua vida. Se encontrar duas, e por que a gente não encontra três, quatro? Aí é por causa de tudo aquilo que nós temos dentro aqui. Tudo os problemas, todos os defeitos, todas as mágoas, todos as vírgulas que aconteceu na tua vida, um amigo que você perdeu por uma besteira tua, podia ser a tua terceira linha agora. Eu tenho vários assim. Um negócio que não deu certo, isso, aquilo, né? E quem que não tem? Se a vida fosse tudo mil maravilhas, como as pessoas muitas vezes falam, teria 30 pessoas do teu lado fazendo negócio com você, se você fosse o Taura. Então o Leonir não é o Taura. O Daniel não é o Taura, o Bagé não é o Taura, mas nós estamos ardentes de resultado. Nós não somos melhores, claro que não. Mas a gente olhou, visualizou a oportunidade, né? E está fazendo. Então, isso é importante. Então, parabenizar o Bagé, né? Não tem como não parabenizar ele aí pelo resultado, né? E sempre aí com a gente, parceiro, firme, junto com a equipe, né? Parabenizar a Marli, top 1 vendas, parabenizar o Marcel, top 1 recrutamento, só vou parabenizar esses agora. E vou falar outra coisa aqui agora, que é bem importante, tá, gente? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Um pouquinho, deixa eu me organizar aqui. Vamos falar de número, gente, porque de número, cara, número é número. Os números não mentem, tá? Então, olha só. Deixa eu falar aqui para vocês. Então, vamos falar do 40%. Gente, temos apenas 323 pessoas de mim para baixo, e sei lá que tenha mais 15, 20, 30, fora isso, pessoas ativas esse mês que vão estar dentro do 40% o mês que vem, porque o mês que vem nós vamos bater 40%, vocês podem ter certeza. Tá? Então, são 350 pessoas no máximo hoje que estão dentro, que tem cupom garantido para 40% do mês que vem. Então, parabéns. Várias pessoas ontem, eu tenho certeza que várias hoje, que ainda não fizeram sua atividade, vão fazer, porque se você está no jogo, você tem risco, sim, de ganhar um cara. E se você não tiver, é óbvio que você não vai ganhar. Então, vale a pena, sim, você se esforçar, adquirir uma máquina e lá vender essa máquina. É mais um cliente, é mais, daqui a pouco, um possível distribuidor. Daqui a pouco, nessa venda que você, nessa compra que você faz agora, a resultado da venda desse aparelho seja um futuro distribuidor, uma futura linha forte dessas que a gente busca, né? E daí eu quero falar uma coisa aqui para vocês, ó. Lá em fevereiro, quando eu cheguei a Rubi, foram 1.550 máquinas vendidas, certo? E eu nem esperava chegar a Rubi aquele mês, certo? A minha qualificação que mais ardeu para mim, a mais gostosa, foi a de Safira, que é maravilhosa, que agora entra no first club da Ozark, né? No grupo seleto da Ozark, né? First class. Então, o que acontece, gente? Olha aí o que o presidente fez para nós, ó. Ele disse que ia ajudar, e a Gené, quando ele fala, ele cumpre, certo?
E olha aí, ó, 240 pontos. Então, o que eu queria cruzar a informação aqui? Gente, era 170 pontos. A última movimento de graduação, e não tinha ponto no cadastro. Olha só aí o que vocês estão vendo. 400 pontos no cadastro. Então, a ativação é 250. Porque, claro, o aparelho passou para 240, então você precisa, para se ativar, como os olhos você só compra a partir de 6, então 240 mais 6 olhos, você vai fazer 300 pontos na tua atividade agora. Então, o mínimo da ativação que está aí é 250 pontos da atividade. Então, você pode comprar um aparelho no início do mês, se você quiser, 240 pontos, show de bola, você ainda não vai estar ativo, mas lá no meio do mês você compra outro aparelho, pronto, você fez 480 pontos e você está ativo, bem ativo, né? Então, e aonde que eu quero chegar aqui agora? Gente, a graduação, ela abre uma linha para você. Quem não é bronze tem 3 linhas, né? O bronze abre a quarta, o prata abre a quinta, o ouro abre a sexta. Então, o quanto que é importante, o quanto que melhora o teu cheque, porque daqui a pouco pode vir uma pessoa lá na tua quarta linha que compra 10 máquinas no mês, certo? E se você não é bronze, você não vê nada de valor disso. Então, nunca vi melhor momento, gente, ó, para você chegar a bronze. Eu fiz a conta aqui, até vou fazer uma flyerzinha sobre isso hoje e vou soltar. Bronze, 62 máquinas apenas, quase 90. Quando a gente graduou, não tinha ponto de cadastro, né? Prata, agora, 125 máquinas você chega a prata. Ouro, 250 máquinas. Safira, 500 máquinas. Então, olha quantas pessoas você tem na tua equipe e faça conta quantas máquinas que dá para você graduar. Para você ser bronze, você precisa de 62 máquinas. 125 máquinas para o prata, 250 para ouro, 500 para safira, 1.000 máquinas rubi, né? O rubi é 240 mil pontos, então 1.000 máquinas está muito redondo aí. 1.000 máquinas, você chega a safira. E automaticamente 2.000 máquinas, dobrando novamente, esmeralda. E nessa condição, 4.000 máquinas a gente teria um diamante na empresa, né? Então, que maravilha! Eu não vejo melhor oportunidade para a gente virar agora o mês com muita força e você buscar aquele cliente que você ainda não buscou, melhorar a tua lista, ir para cima, né? Eu creio que todo mundo enxergou a vida que a gente pode levar, como é gostoso se reunir, como é gostoso confraternizar. Nós vamos alugar um navio cruzeiro inteiro. Estamos, pode anotar aqui, pode anotar o que eu estou falando para vocês. Pode anotar o que eu estou falando aqui para vocês, pode anotar. Nós enchemos uma lancha na primeira, né? Primeira convenção Águias, uma lancha. Na segunda, 5. Vai ter um ano que nós vamos pegar um cruzeiro para nós. Nós vamos fazer a convenção dentro de um cruzeiro. Nós vamos fechar o cruzeiro para nós. Vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Qual é o ano? Não sei. Se nós trabalhar mais, vai ser mais rápido do que a gente imagina, certo? Então, eu não tenho dúvida que a energia bacana que o nosso grupo tem, a gente vai atingir todos os objetivos. Então, se você quer dar o primeiro passo, tem esforço, tem dor, tem, mas estamos aqui para ajudar, né? Todo mundo a correr atrás, quem quer subir, quem quer galgar um degrau. Se não for uma prioridade para você, isso não vai acontecer, né? Só que para você, essa prioridade só vai te trazer benefício. Só benefício, né? Então a gente tem, como o Bagé falou, tudo é na nossa cabeça. O Rogério foi um que trabalhou dezembro ano passado inteiro. Foi top venda em dezembro, top venda em janeiro, né? Nem deu bola para uns estavam comemorando, outros estão trabalhando, e é uma decisão de cada um. Agora, aí é aquela história do descanso, né? Quem já tem um grupo bacana, não precisa tirar o pé, mas ele pode ter uma tranquilidade de aproveitar um pouquinho mais essas datas, certo? Né? Porque a venda, ela gera uma renda extraordinária para o nosso negócio, que pode ganhar 20, 30 mil desde o primeiro mês. Por quê? Por causa das vendas. As vendas te proporciona isso, né? Mas depois, se você parar a venda, der uma dor de barriga 30 dias,
Se você tem uma equipe, os teus boletos estão pagos, como o Bagé falou, né? As tuas contas vão ficar pagas e você tem menos preocupação para resolver os teus problemas. Então, é muito bacana a gente trabalhar afiado com os dois remos, vender, recrutar. Nós trabalhamos numa empresa de venda, mas é através da venda direta. Não podemos deixar de oferecer oportunidade, trazer o maior número de pessoas. Então, olha aí, ó, cadastro 400 pontos, né? Atividade 300 pontos por mês. Eu não tenho dúvida, gente, que nós vamos sim bater todas as nossas metas. E quem ainda não é graduado, se trabalhar forte para isso, vai graduar, vai fazer a sua primeira graduação. E dentro desse movimento, você pode trazer uma pessoa que vai te auxiliar a fazer a segunda. E é assim que se move o nosso negócio. Como o Bagé falou, é com pessoas mesmo. Então, temos que aprender a lidar com as pessoas cada vez mais, um bom relacionamento, aquela energia bacana, aquela pessoa que vai, que bate o santo, agarra nela, vai, ajuda ela, se esforça, né? Faz o possível que você puder para você ter esse bom relacionamento, que não é de Varda que o Bagé ali, ó, eles têm uma equipe unida e top. Por quê? Todo dia conversa, todo dia está sabendo o que está acontecendo na equipe, se tem algum probleminha na equipe, já resolve, já orienta como resolver, troca ideia. É isso. Quem está crescendo no nosso negócio e fazendo, né, diferença aqui na Osócos, é assim que trabalha. É nesse sentido que trabalha. A gente enxerga isso, né? E a gente está muito feliz. A gente tem uma equipe maravilhosa, a gente tem uma equipe unida. Olha a energia, né? Da nossa segunda convenção, como estava, né? Agradecer mais uma vez a todos pela confiança e pela paciência que tiveram no nosso evento, né? Foi maravilhoso, energia boa, a reunião de quinta matou a pau, tinha quase 40 convidados lá, né? Sexta-feira foi espetacular, nosso VIP matou a pau lá, inclusive a gente vai estar trazendo ele, tá? Em mais uma, duas lives, no mínimo duas lives, eu acredito que ele vai estar fazendo, ele já se ofereceu para isso, até porque o tempo dele foi reduzido lá, né? Então a gente vai ter umas lives muito bacanas com ele, só vamos definir a data, certo? Então, quase 9 horas da manhã, eu vou dar aqui a palavra para alguém dos graduados que quiser falar. Daniel, Zanotti, Everaldo, Marli, Maciel, Maurício, se estiver na sala, quem quiser aí dar uma palavrinha, fica à vontade. E senão eu vou encerrar aqui com a frase, né? Para a gente pensar no mês de novembro, fazer o melhor mês da nossa vida, né? Que nós juntos, eu tenho certeza. Deixa eu abrir para o Maurício, que eu acho que deve estar tudo fechado aqui. Deixa eu ver onde é que está o Maurício. Põe ele com aqui. Aí, Maurício, pode abrir. Opa, bom dia aí a todos. Parabéns aí, Leonir, parabéns o Bagé pela a linha de raciocínio. Eu achei bem interessante porque resume assim, ó, o quanto realmente você quer, o quanto realmente você deseja fazer aquilo. Pegar ali o Leonir como exemplo, eu vou fazer a convenção. Eu vou trocar o meu carro. Eu vou comprar este carro. Tá aqui a foto. Tá aqui, eu fiz um mapa do sonho. E a maioria das pessoas, Leonir, ela fala por falar. Entendeu? Você quer? Eu quero. Mas você quer realmente? Igual, lembra aquela reunião em Caxias, que foi bem bacana? Eu falei, né, aquele dia que eu falei, que carro que você quer trocar? Eu quero esse carro. O cara respondeu para mim assim, uhum. Falei, você quer esse carro? Uhum. Cara, o cara que deseja aquele carro, aquela luta, o cara responde, uhum. Não quer, não quer. Cara, o cara que quer mesmo assim, eu costumo dizer, eu aprendi isso, o Denzel Washington falava isso, que a quarta-feira vira segunda,
a segunda vira sexta, o domingo vira terça. Então, o cara que quer, os dias da semana para ele são assim. Então ele realmente vai para cima. Assim como eu vejo, o Leonir foi muito para cima, Bagé vai para cima. Ou seja, todo mundo tá tendo sucesso dentro dos olhos, vai para cima, mas vai para cima mesmo. E tem uns ainda que estão indo para cima, mas não tá ainda como a gente realmente, né? O Bagé colocou muito bem ali, lá atrás, a gente começou. Hoje, cara, olha só, nós temos o apoio da empresa, tem a estrutura, agora nós vamos mexemos com a pontuação para todo mundo poder graduar, para vir uma enxurrada de bronze, e é isso que a gente deseja, tá? E aí essa enxurrada de bronze com certeza vai trazer novos líderes para a empresa, para a sua equipe, mas é assim, não tem como, tô aqui na concessionária da Ford, não tem como o cara vir para o salão de vendas, igual era na minha, é, o cara fica 30 dias em treinamento, lendo sobre os carros, lendo tudo. Depois de 30 dias que ele vem para o salão de vendas para poder atender alguém. A pergunta é: você está realmente estudando o teu negócio como tem que se estudar? Para você ir para o salão de vendas? Para você não tomar aqueles nãos lá na frente? Possivelmente, o Leonir já falou várias vezes em live aqui, né? Principalmente quando ele começou, quando ele foi com o Bagé, por exemplo, não foi isso, Leonir? Que todas as visitas que vocês fizeram, vocês fecharam. E o único cara que não fechou é porque era para ser para o negócio. Mas foi praticamente 100% de aproveitamento. Então, assim, mas ele está estudando o negócio dele. Ah, mas para o Leonir é mais fácil. Não é mais fácil. É difícil, igual para todo mundo, tá? É difícil para todo mundo, muito mais difícil para todo mundo. Você sentiu a dificuldade, Leonir, quando você começou. Agora você imagina quando nós começamos. Foi muito mais, porque ozonoterapia parecia ozônio parecia um palavrão, né? Quando a gente falava. Aí a pandemia ajudou no sentido de divulgar o ozônio. Então, assim, ó, abrace, coloque aquilo com propósito. E eu quero encerrar dizendo assim, não dizendo não, colocando uma pergunta para vocês. Você acorda de manhã para quê? Por que você acorda de manhã? Qual é o teu propósito? Eu acordo de manhã porque eu tenho essa meta, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo. Por que que você acorda de manhã e vai fazer o que você está fazendo? Pensa nisso, que é isso que nos motiva, é isso que nos move. É ter uma liberdade de tempo, é ter uma condição que eu posso viajar, eu posso fazer isso. Pensa no por que que você acorda cedo e vai fazer o que você está fazendo. Isso realmente coloca daí, não, eu quero trocar o meu carro, quero fazer isso. Aí sim, isso tudo, quando a gente fala de uma ferramenta que, é legal ver o Leonir falando, ver o Bagé falando, participar, é fácil, é não sei o quê. Cara, é difícil para todo mundo. Mas se você realmente quer, como diz Flávio Augusto, uma pessoa, um empreendedor com um propósito, ninguém segura. Ninguém segura. Não existe, ele se torna imparável. Você consegue parar o Leonir, você consegue parar o Fábio Lutz, você consegue parar o Rogério, a pessoa se torna imparável quando ele tem um propósito definido. Ninguém para ele, tá? É assim eu tenho um objetivo, assim eu sou. E é assim que a gente tem que levar a nossa vida, né, Leonir? Que assim a gente consegue. Tá bom? É isso aí. Esse é o meu recado né, desse dia. Então pensa nisso aí. Por que que você acorda e fazer o que você faz? A nossa oportunidade é incrível. Não adianta, né, Leonir? A gente falar, nós vamos para a convenção, nós vamos ganhar 30 mil, nós vamos ganhar 20 mil, nós vamos ganhar. Cara, mas Leonir, isso é possível mesmo, cara? Isso, acho que essa conversa de vocês é totalmente possível. Uma coisa é a gente ver, falar e ter uma ferramenta que realmente faz, que realmente, se você pegar, é possível. É possível. O Leonir falou: olha, se não montar nem a equipe e sair o mês inteiro focado, tomando não, aquela dificuldade na chuva, no sol, cara, o cara faz quanto ele quiser no mês, mas tem que ter um propósito. E além de tudo, que eu volto a dizer, a Maria Beatriz, né, junto com o Normei, o que eles falaram para mim, cara, foi sensacional. Esse é o nosso negócio. É eles falarem para mim assim: esse negócio da Osox, além de ajudar pessoas, ser incrível e ainda a gente tem uma renda muito boa com isso, nós
somos úteis, nós nos sentimos úteis. Cara, tem coisa melhor que você falar assim, nossa, eu me sinto útil. Isso é sensacional. A Osório proporciona isso. Isso é demais. Então, o casalzinho que está aqui na tela para mim, o Normei e a Maria, ó, um beijo para vocês, parabéns pela mentalidade de vocês. E é isso aí, não para, torna-se imparáveis e vamos para cima que vocês estão comigo, conta com o Leonir, conta com a equipe aí, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, uma excelente e abençoada sexta-feira aí. É isso aí, contamos com eles prata agora esse mês de novembro, né, Maurício? Vamos para cima. É, E eu não tenho vamos. dúvida que se eles resolver, se não chegar, vai chegar muito pertinho. Mas dá para chegar e fazer aquele mês de dezembro que a gente tanto fala. Ó, Daniel, obrigado pela palavra, Maurício. que é o propósito, né? Ó, as dicas, a dica do dia. Daniel. Bom dia, Leonir. Bom dia, Maurício. Bom dia, Bagé e todo mundo aí. Eu estava aqui anotando tudo que o Bagé estava falando ali, né? E eu dei um recado pro Bagé aí, vai descansar no caixão, Bagé. Trabalhar agora, meu. Agora não é hora de descansar nada, cara. Descansar no caixão. Pois, a gente tem que levar isso aqui para todo mundo. Ô, Leonir, a gente tem. Eu faço reuniões aqui com pessoas que eu não conheço, que são leads, né? São pessoas que vêm de fora, que não me conhecem, eu também não conheço, e eu sempre entro num assunto, cara, que é sobre sonhos. Tu imagina a pessoa, eu me coloco no lugar da pessoa, a pessoa vai cair num negócio onde ele vai perguntar, quer saber de um negócio, quer conversar comigo, e eu faço uma pergunta para eles, e, cara, eu já vi várias vezes pessoas conversando comigo pela primeira vez, chorando. As pessoas se emocionam, por quê? Eu pergunto para eles assim, ô Leonir, qual que é o teu sonho para daqui a um ano? E a pessoa parece que toma um soco na cara, assim. Não sei. Não sei, cara. As pessoas não sabem para que estão aqui, cara. Elas não sabem por que elas estão aqui. Tu tá em Capão hoje, Leonir? Tô. Tá. Eu daqui a uma meia hora eu vou passar aí a pé. E aí nós vamos para São Paulo, eu e tu, tá? A pé? Vamos? A pé? Vamos? A pé? Não tem problema, não. Vamos. A pé. Isso daí é o seguinte, Leonir. É o seguinte. Nós só vamos a pé para São Paulo, cara. Por quê? Né? Só que é o seguinte, eu vou passar aí e aí a gente vai a pé. E quando chegar lá em São Paulo, vai ter 10 milhões de reais esperando por mim e por ti. Olha aí. Ficou melhor, Ficou melhor a viagem, né? Mas o que mudou, cara, de um segundo para o outro? O que mudou é o propósito, é o que te espera lá. As pessoas não sabem o que esperam elas lá no final. Elas simplesmente estão indo. Só que é o seguinte, Leonira, a gente está aqui no Rio Grande do Sul e a gente vai em direção lá para cima, lá para o norte, né? Para chegar em São Paulo. Se eu te convencer do meio do caminho, tu me falar assim, Adriano, mas eu acho que a gente podia ir para o Paraguai agora, ou para o Uruguai. A gente está mais perto ou está mais longe de São Paulo? A gente está mais longe. Isso são as coisas que desfocam a gente perde o foco com o nosso objetivo. Se tu não tiver uma rota traçada, um caminho traçado, um lugar que tu quer ir, não importa o como, eu não sei se ali em Torres, se lá em Santa Catarina, vai ter algum caminhão tombado na estrada, eu não sei se vai estar chovendo, eu não sei se eu vou conseguir pegar uma carona no meio do caminho, eu não sei o que vai acontecer. O como eu vou chegar lá, não tem como saber como. Será que eu vou, hoje, né, hoje, gordinho, inchadinho, sim, será que eu vou chegar lá mais bem preparado ou não tão bem preparado que eu estou hoje? Caminhando o dia inteiro, todos os dias. Será que quando eu chegar lá eu vou estar melhor do que hoje? Sim, gente. Sim. Então a gente vai se preparando e a gente não sabe como que vai ser, mas precisa ter um São Paulo. Você precisa ter o seu objetivo. Precisa ter a sua caminhonete lá da Ford. Você tem que ter algum motivo. Senão, amanhã de manhã é legal isso aqui. A motivação ela é que nem banho. Tem que tomar todo dia. Se tu não tomar amanhã, tu vai feder. Se tu não te motivar amanhã, tu vai murchar. E aí tu acorda, eu acho que esse negócio aí, aqueles caras lá, eles falam muito e não é para isso tudo. Tu vai te auto-sabotar. Então, assim, tu precisa ter um desejo ardente, que é aquilo que o Baja falou, e precisa visualizar. Tu precisa ter no teu celular o que tu quer. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um Natal melhor. Pô, tu quer fazer um Natal melhor agora, daqui a um mês?
Daqui 2 meses agora, faz o seguinte, vai lá na internet, baixa uma imagem, peraí, estamos ligando aqui, baixa uma imagem de uma mesa linda assim de Natal, ou da carne que tu quer comprar, sei lá, faz o teu, mas fica visualizando. E sabe o que vai acontecer lá no Natal? Se tu tá visualizando, tu vai ter exatamente o que tu quer, o que tu planejou. Quer no ano que vem colocar o teu neto, teu filho numa escola particular e ter condições de manter ela numa escola particular? Imagina você, vovô, tá? Seu filho tá na batalha, tá com o seu netinho numa escola pública. Imagina você, não, esse ano a mensalidade lá da Larinha é comigo. Eu vou pagar a mensalidade na escola particular, melhor escola da cidade. Não é um bom propósito? Não é um bom propósito? Ah, mas a mensalidade da escola é R$ 2.000 por mês. A gente vê gente aqui na escola, na Osóx aqui, que R$ 2.000 por mês é um excelente propósito. Imagina que legal tu conseguir interferir. Gente, cada pessoa tem o seu São Paulo, tem o seu objetivo, mas traça o teu. Descubra qual que é o seu. Né? Então, quando a gente conversa com as pessoas aqui de fora, cara, qual que é o teu sonho? Não sei. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Aí fica andando em círculo, aí a vida não sobe, aí os dias estão todos iguais. Pô, eu faço a mesma coisa há 10 anos. Nunca tive uma perspectiva de mudar. Então é isso, gente. Defina o que é o teu sonho, e aí depois que tu definiu, ninguém vai te parar, não te para. Não, mas a gente recebeu um não aqui, o Bagé falou, a gente recebeu 4, 5 nãos no primeiro dia. E mesmo assim a gente foi procurar sala. Né? 5 não, nenhum sim, mesmo assim eu fui buscar sala para eu alugar. Eu já sabia que era isso que eu queria depois que eu vi o resultado. Então, assim, não interessa quantos não, pode vir não é para mim, não é para eles. Eu tenho certeza do que eu tenho na mão aqui. Então é isso, gente. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu não sei o que as pessoas que estão aqui sonham, as pessoas que entram para os Ox entram para quê, né? Mas se elas não definirem, não pode ter certeza, teu negócio não é a Ozox que vai mudar a tua vida, tá? Não é a Ozox que vai mudar a tua vida. A Ozox pode ser uma ferramenta para mudar a tua vida, mas tu tem que aqui, ó, criar mentalidade. Quando tu falou ali, Leonir, do treinamento, aquele treinamento parece que a gente, a minha vida parecia que era um breu, assim, cara. Aquele treinamento fez a minha vida clarear e eu consegui enxergar tudo, cara. Então, eu não sei quem mais fez aí, mas, e às vezes não é o treinamento, às vezes é uma conversa, um bate-papo, é um insight, tu pega num vídeo aí, um vídeo de um Pablo Marçal de 30 segundos, um vídeo de uma outra pessoa que tem de graça na internet. Ao invés de estar olhando lá TikTok e vendo dancinha lá das mulheres, vai ver uma coisa que, ó, mentalidade. Então, assim, isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida. É isso que está fazendo diferença na nossa vida. Então, é isso, Leonir. Definam o seu São Paulo. Isso. Eu ia seguir nesse raciocínio, Daniel. Obrigado. Então, para chegar lá em São Paulo, você vai ter que passar em Florianópolis, Curitiba, nananã, 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 nananã. Então, para você chegar a ouro, para você ser diamante, imagina, eu entrei nesse negócio, quando eu olhei um pouco o plano, eu digo, eu vou ser diamante nesse negócio. E nem tinha nada, imagina agora com a X2, né? Vocês têm dúvida que o Muzi vai ter que levar X2 lá para o Nordeste para entregar para alguém? Vocês têm dúvida? Outra dúvida que eu vou pôr na cabeça de vocês. Quantas X2 até novembro do ano que vem? Vocês acham que vai ser só uma? Eu duvido. Duvido que seja só uma, tá? Então, mas para chegar a diamante, tem que dar o primeiro passo, que é ser um bronze. Então, né? Põe a tua estratégia no papel, põe a tua estratégia, veja quantas pessoas que você tem. Mas esse mês não dá, mas vai atrás dos teus 5, 10 cadastros desse mês, que daí janeiro, fevereiro você vai graduar. Entende? Não importa. Se você põe isso como objetivo e a data, vai dar certo. Pode ter certeza. Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês, eu não tenho dúvida, tá? Da equipe maravilhosa que a gente tem, a energia boa que a gente tem, e eu tenho uma mensagem para dar para vocês. Uma coisa para dizer para vocês: você pode. Você pode. Sabia que você pode? Então, vamos para cima. Viva melhor!
O Viva os Rogério jogos! quer falar, Leonir. O Rogério quer falar. Quem? Rogério. Ô, Rogério, levantou o dedo, Rogério. Olha aí. Tá bom. Levantou o dedo, Ah, não levantou a mão. pois é. Deixa eu achar o Rogério aqui. É que eu não. Aqui tá ruim de eu abrir tudo aqui. O Zanotti está na sala, pode liberar tudo aí para mim, Zanotti? Está em inglês o negócio aqui, mas eu vou pôr o Rogério como anfitrião também, que ele consegue abrir. Pronto, Rogério. Fala, Perosi. Esqueci de levantar a mão aí, mas você não me viu levantar aqui. Bom, Entendi. bom dia a todos aí. Olha só, que treinamento bacana aí do Bagé, né? Mas aqui, ó, Perosa, o que você estava falando em relação à graduação de bronze, tudo tem que começar no primeiro nível. Lá atrás, quando nós não tinha a pontuação de, de cadastro, nós precisávamos comprar aí em torno aí de 87 aparelhos no mês para se tornar um bronze, certo? Muitos distribuidores fizeram isso. Então, lá no plano diz que você teria que ter, no mínimo, 25 pessoas para você se tornar um bronze. Eu tinha 15 na época. Por quê? Porque a soma de alguns distribuidores deu acima da média, né? Comprando 15 máquinas no mês. Mas aqui, Perosa, o que eu quero falar é dentro desse cenário hoje de pontuação aqui, de pontuação de cadastro, mas ficou muito fácil. Entendeu? Hoje, um distribuidor que tem uma pequena equipe pode ter 10 pessoas. Olha só, se esses 10 trouxer 10 pessoas novos adesão agora no mês de novembro, são 4.000 pontos. É Sabe o que é verdade? isso? Numa soma de 15.000 pontos, Perosa, 10 novos distribuidores no mês de novembro são 4.000 pontos. Aí, Rogério, olha oi, só. É 7.000 pontos, cara. Porque tem mais atividade desses 10. calma, Daniel, Ah, calma. perdão, desculpa, cara. Já chego lá, Daniel, é isso aí, você está certíssimo. 4.000 pontos dos novas cadastro, nova adesão. Mas tendo 10 pessoas na equipe, você vai fazer ativação. Mais 3.000 pontos, somando, são 7.000 pontos. Sabe quantos aparelhos, Perosa, precisa dividir entre esses outros 10 pessoas que estão fazendo, sem contar a recompra? São 33 aparelhos. Você entendeu? 30 Então, por olha cada um. só. Fácil, Olha fácil. aí. São 8.000 pontos que falta. Você dividindo, ó, 22 aparelhos, se 4 pessoas comprar só 4 da sua equipe. Ah, vou comprar mais esse mês. Comprar 6 máquinas, cara, fechou a pontuação de 15.000 pontos. Então ficou muito fácil. É só. Eu falo assim, ó, Leonir, o que acontece? Muitas pessoas que não estão conectadas ao sistema não estão vendo o que está passando. Então, olha só, lá atrás nós atingíamos o bronze com 87 máquinas compradas com a sua equipe, certo? Nós não tinha pontuação de cadastro. Então, eu vejo assim, ó, muitos distribuidores que estão fazendo a sua equipe não estão, ó, virando a chavezinha, entender que a soma aqui de pontuação ficou muito, mas muito mais fácil de você subir. Eu estou falando só do bronze, tá? Claro que ficou fácil você trabalhar um pouquinho mais, que você sobe o seu PIN. É impossível você não fazer uma movimentação no mês de novembro, mas eu estou focando aqui no bronze, que é o primeiro passo. Ficou muito fácil, Perosa. Quem tem uma equipe aí, 8, 10 pessoas na equipe, é possível você sonhar com o bronze. É só você colocar isso desenhado para sua equipe e vamos para cima, vamos trabalhar, vamos trazer pessoas e isso aí tudo soma. Olha só. Então, assim, ficou muito melhor, ficou muito mais fácil para quem quer subir de nível aí.
Beleza? Então, essa é a minha contribuição. Vamos ver a pontuação. Quem é líder, quem está já com uma equipe, escreva isso, passa, porque a sua decisão, a sua mentalidade vai fazer com que você cresça e aumenta seu PIN aí no mês de novembro. Beleza, Perosa? Ô, Rogério. ô Peró, deixa eu só complementar aqui o que o Rogério falou dos números. Olha só, vamos dar um exemplo. Você tem, na tua equipe ali, Leonir, você tem 500 pessoas, certo? Um exemplo, você tem 500 pessoas. Se cada um comprar 2 aparelhos, você graduou diamante. É, Diamante. é. 240 pontos, vezes 500, vezes 2. Pronto, já graduou diamante, não é nem esmeralda, diamante, pulou para diamante. Olha só o quanto que está poderoso esse mês em relação à pontuação. Temos que aproveitar isso. É isso aí. Nunca teve tão fácil, nunca teve tanto incentivo, gente, para a gente dar os primeiros passos são importantes, né? O segundo passo só vai vir depois do primeiro. Se você querer dar lá, é só o Maciel que quase foi para o segundo passo. Certo? Ele tem que dar o primeiro, depois dar o segundo, daí vai para o terceiro, né? E aí, não tenho dúvida, gente, que da metade do ano, o presidente já vai estar elaborado duplo diamante. Vai estar elaborado duplo diamante, pode ter certeza, né? Porque esse ano que vem vai ter várias X2 em novembro lá no Nordeste para entregar, tá? Então é isso, mas vai começar agora em novembro. Começa esse mês agora, amanhã começa a tua caminhada e de repente chegar lá em novembro como um ouro, como um safira e por que não como um diamante, né? Se você chegar ouro, você vai estar bem. Se você chegar como prata, você vai estar maravilhado. Se você chegar como safira, credo, como rubi, nem se fala. Esmeralda, então, você vai pegar uma T-Cross. Não, nem falei das T-Cross. Estão falando só da X2. Então, se vai ter várias X2, quantas T-Cross que vai ter lá? Vai ser um desfile de cara, gente, final do ano no Nordeste. Mas começa agora, tá certo? Isso que é importante, né? Aquilo que o Daniel falou, tenha sonho, tenha propósito e coloca isso no papel, cria o teu quadro dos sonhos, faça isso que eu tenho certeza. Eu com meu quadro, enrolava o meu quadro, mas eu ficava bravo, enrolava, aí eu lembrava do quadro de novo, não importa o que fazem com o teu quadro, mas se você tiver o teu quadro desenhado, se mexerem nele, se falarem bem dele ou mal dele, estão falando do teu quadro, estão falando do teu sonho. E eu tenho certeza que você ardendo com a vontade de realizar o teu sonho, você vai realizar. Seja, né? Não importa na tua família, não importa o teu sonho. Agora, sempre fica aquela dica, né? Sonha alto com os olhos, não põe a égua tão baixa, né? Porque isso é você que decide. Tá certo? Eu acho que, gente, é isso, né? 9h23 já. Muito obrigado por todos que estão aqui. Né? Parabéns a todos. Vamos para cima. Vamos trazer mais alguém para a promoção. Vamos ativar mais alguém hoje para estar no 40% mês que vem. Eu tô saindo de casa. Força total. Certo? Obrigado, Maurício. Obrigado, Rogério. Obrigado, Bagé. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Deus abençoe. Viva melhor. Viva os Ox! Viva os Ox! Viva os Ox! Vamos nas metas. Quarto. Aí, Leomar. Quarto, então.